Em 2012, foi promulgada a Lei 12.618, que instituiu o regime de previdência complementar para servidores públicos federais titulares de cargos efetivos. A norma fixa o limite máximo para a concessão de aposentadorias e pensões, autoriza a criação de entidades de previdência complementar e altera dispositivos da lei que trata do cálculo dos proventos de aposentadoria dos servidores públicos. Além disso, a norma também estipulou um prazo para que servidores façam a escolha de permanecer no sistema antigo ou de migrar para um novo. E para tirar todas as dúvidas de quem precisa fazer esta escolha até o fim deste mês, a Associação dos Juízes Federais do Brasil, a AJUF, realizou um ciclo de palestras no auditório do Conselho da Justiça Federal em Brasília. Veja na reportagem. Os servidores públicos federais que ocupam cargos efetivos têm até o próximo dia 28 para decidirem se permanecem no atual regime de previdência ou se ingressam no regime complementar, criado pela Lei 12.618, em vigor desde 2012. A própria norma que estipulou o prazo para todos fazerem a opção. Dentro desse cenário de prazo fatal de migração, há a possibilidade política, e nós ainda estamos trabalhando para isso, para uma prorrogação desse prazo. Foi-se tentado uma medida judicial para que o Supremo, de alguma maneira, reconhecesse a dificuldade política e jurisdicional de se fazer essa escolha num cenário de incerteza, mas esse caminho judicial não foi bem sucedido. Magistrados, servidores do Judiciário e do Ministério Público também vão ter que optar. Para ingressar na Previdência Complementar é preciso sair do sistema atual. E este é o X da questão. Para muitos, ainda há dúvidas quanto à melhor escolha. A opção pela migração para o FUNPRESP vai se encerrar agora no final do mês de julho. Por isso que há todo esse movimento no sentido de prestar maior informação ao magistrado para que ele possa bem analisar se vale a pena migrar para o FUNPRESP ou ficar ainda no sistema anterior. São 33 artigos que definem, por exemplo, como devem ser as entidades fechadas de previdência complementar, o controle e a fiscalização, os planos de benefícios, tratam dos recursos garantidores e das contribuições. Trata-se da Lei 12.618 de 2012, que traz a instituição do regime de previdência complementar, autorizado pela Emenda Constitucional número 41 de 2003, que introduziu o artigo 14 a 16 no artigo 40 da Constituição, estabelecendo que, desde que instituído o regime, a União poderia limitar os valores dos benefícios do regime próprio ao mesmo teto do regime geral, aproximando as regras dos dois regimes. A AJUF, a Associação dos Juízes Federais do Brasil, está atenta ao prazo. Aliás, com o objetivo de fornecer informações e tirar dúvidas, promove desde 2015 um ciclo de palestras com especialistas no assunto. A ideia da AJUF era exatamente essa. No final do prazo de migração, que vence agora em 28 de julho, fazer um evento aqui em Brasília, tentando consolidar todas as dúvidas que foram apresentadas ao longo desses 2 anos e, de alguma maneira, já discutir algumas regras que foram estabelecidas nas últimas semanas, né, tanto pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Ministério Público da União, como também pelo Conselho da Justiça Federal, na sessão do dia 25 de junho passado. A AJUF vem ajudando o pessoal a se definir desde 2015, mas eu acho que as angústias aumentaram agora com o final do prazo, no final do mês de julho, né? E com isso a AJUF intensificou as ações, intensificou os debates, intensificou as palestras, de forma a trazer para os nossos associados o maior número de informações possíveis e que permitam aí uma avaliação de risco, de desempenho, do que esperar de um regime novo, do que esperar se nós continuarmos no nosso regime próprio.
A última sequência de palestras ocorreu no início deste mês de julho, no auditório do CJF, Conselho da Justiça Federal. O tema foi Transição de Regimes Previdenciários, a Lei 12.618 de 2012 e suas implicações. O magistrado Fernando Carrusca, que optou pelo regime de previdência complementar, disse entender bem as dúvidas de quem ainda não está seguro quanto ao que fazer. Ele ressaltou que não tem jeito, a decisão precisa ser tomada, inclusive a escolha de não mudar. Trata-se de uma deliberação individual, afinal ninguém pode decidir por ninguém. Ele aproveitou para fazer uma espécie de paralelo entre os dois regimes. Então o que acontece? Se antes a gente tinha, no momento anterior, a gente falava do regime próprio, tradicionalmente estatutário, institucional, em que todos os aportes que nós todos fizemos no nosso período contributivo, sobre toda a base de contribuição, iam para um grande fundo a ser solidarizado com base nas normas de aplicação desses recursos. Agora, o que a gente passa a ter? A gente passa a ter a possibilidade de contas individuais. Contas individuais, em nome do participante, registrando contabilmente as contribuições deste e dos patrocinadores. E, por fim, o palestrante definiu, na prática, a migração nada mais é do que um contrato com a administração pública de opção previdenciária, um acordo de vontade. Na medida em que se migra de um sistema tradicional para esse sistema complementar, a gente está mudando o paradigma dele. A gente está trazendo para um paradigma de regulação, ou seja, uma certa autonomia dos órgãos reguladores com relação à qualidade técnica das decisões, a especialização dos temas que são tratados, e mais do que isso, a gente traz um regime contratual que invoca aí categorias jurídicas bem específicas que não se aplicavam no regime anterior, sujeito aí a todo o alvedrio do legislador, como a gente viu nesses últimos tempos, nessas reformas que agora já estão discutindo regra de transição. Então, ou seja, na medida em que a gente está fazendo essa migração, a decisão que versar sobre esse novo sistema, ela não pode ter a mesma lógica das decisões tomadas no regime anterior. É diferente. E destacou a importância, antes de tudo, de compreender o cenário atual e o futuro diante das duas possibilidades. Não só pelo risco de judicialização, como até em função da necessidade de se esclarecer como funciona, como é, de que maneira vai se dar, porque todos nós vamos ser chamados a decidir conflitos desse tipo e precisamos bem entender o que está sendo tratado para que possamos julgar bem. Há várias perguntas a serem feitas, muitas nem foram feitas ainda, o assunto está só começando, esperemos que essa massa crítica que vai se formando em eventos como esse possam bem lidar com eles futuramente.